Então a gente chega nessa segunda parte que a gente tenta responder ali quais ações comprar. E o seguinte, a gente viu no primeiro vídeo que a boa parte dessas indicações aqui, elas saem em parte de indicadores, em parte da cabeça do próprio analista, ok? Então, basicamente quando a gente vai falar ali de aquele valor intrínseco, o analista, que é uma certificação, que há uma certificação para ser analista, né? Ele coloca ali algumas ideias que ele acha que pode ser vantajosas ou não. Mas uma coisa ficou clara. Quando a gente vai, escolhe bons indicadores, coloca bons valores, né, para indicadores, o resultado dessa busca ainda continua sendo uma ampla gama de ações, ou seja, muitas opções de empresas atendem a um requisito de bons indicadores. E aí, o seguinte, o que talvez a gente pode fazer para ter assim uma assertividade maior? Primeiro, igual eu falei no último vídeo, você tem que estudar contabilidade, não tem como fugir disso. Segundo, você tem que conhecer qual que é o core business da empresa, ou seja, qual que é ali um negócio principal que aquela empresa atua, quais são na verdade também a matriz SWOT, né? Quais são as suas fraquezas, bem como também quais são as suas fortalezas, seus pontos fortes, quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças. E isso é estudo diligente, é estudo constante, é uma coisa que não para. E outra coisa também que você viu é a aleatoriedade das coisas, ou seja, há uma janela de tempo que o negócio é muito bom, há uma janela de tempo que o negócio é ruim, e com tudo isso aí você tem que falar o seguinte, bem, tudo que foi no passado, qual é a chance disso repetir? E você começa a colocar ali valores, né? Principalmente para te criar ali uma margem de segurança. Então, baseado naquele último cálculo que a gente fez, por exemplo, se você fez o cálculo e o valor deu, sei lá, 10, 20% abaixo, ou seja, se o valor hoje é R$ 50 e o seu cálculo deu 40, quer dizer que a empresa está muito cara. Mas se for o contrário, quer dizer que a empresa está 20% barata, talvez aquilo pode ajudar. Isso sou eu, ok? Estou indo para minha segunda graduação, essa agora é na área de economia, a outra é na área de engenharia. Tenho duas certificações já no mercado, já tenho já uma certa ligação com uma empresa de mercado financeiro. E eu digo que é difícil pra caramba você manter isso, é difícil você colocar tudo isso na constância, no hábito, porque, igual eu falo, né? A gente precisa mesmo de solidificar, sedimentar coisas básicas, como o nosso dia a dia, nossa vida, nosso orçamento, colocar bons objetivos. E muitos desses investimentos que são bons de fato, a gente não consegue repetir eles. Por quê? Porque demanda você ficar acompanhando e quando uma ação dessa você compra, não quer dizer que você comprou com o bom indicador, não quer dizer que ela não vai cair. Pelo contrário, a certeza é que ela vai cair. Por quê? Porque a ação é renda variável, ela é volátil. E aí o que acontece? Quando o preço de uma ação cai e você tem uma certa familiaridade com ela, não vai ser por uma coisa à toa, vai ser por um problema muito grande. E aí você tem que melhorar mais ainda as suas análises, seus investimentos. Por quê? Você pode cair num erro que muitas pessoas caem, que é o qual? Simplesmente porque a ação está caindo, ele começa a comprar aquela ação só porque ela está caindo. Às vezes o fundamento, o indicador daquela ação já foi embora. A gente tem casos recentes que eu estou falando agora em agosto de 2022, de pessoas que ainda estão presas, por exemplo, com RBR, ainda estão presas com Cielo, ainda estão presas com Oi, ainda estão presos com Conga, ainda estão presos com Vara, que é a Via Varejo, ainda estão presos com uma infinidade de empresas que os fundamentos mudaram. E quanto mais rápido elas perceberem isso, melhor. E é por isso que, olha só, que quando você tem uma infinidade dessa tão grande assim de opções, você vai tentar ver alguém às vezes que faça trabalho melhor que você, que te entregue mastigado. Que por sinal é o produto final de quase qualquer influenciador. Ele vem com aquelas lives, com aqueles cursos gratuitos, e ele no final ele fala para você, ó, agora compre o meu relatório ou faça parte da minha comunidade, tenha a minha mentoria e etc e tal. Que nada mais é disso que eu estou falando. E é por isso que quando eu conheci a Fiduc, isso há 5 anos atrás, eu entendi que o modelo era muito bom mesmo, não só para mim, mas para todo mundo que eu poderia ajudar. Então por isso que hoje eu não faço um trabalho de divulgação assim
compre ações, essas coisas, porque eu não creio que isso vai te levar você para um lugar muito longe. Diferentemente de você ter planejamento financeiro e você ter opções de investimentos através do que a Fiduc faz. E agora a gente vai entender por quê. Por quê? Porque quando você tem tanta opção assim, você quer contratar alguém. E hoje esse alguém são as casas de análise de investimentos. E eles se auto-intitulam independentes. Só que hoje em dia não tem mais nenhum independente. Todo mundo já foi comprado por algum banco, alguma coisa. Por exemplo, a Empíricos foi a primeira nessa leva e hoje ela faz parte do BTG. A Suno, do Thiago Reis, hoje faz parte da XP. Então eles já não são mais tão independentes assim. E lá em 2014, 15, eu assinei um relatório deles justamente para quê? Poxa, eu tenho essa ampla quantidade de ações, como é que eu vou escolher elas? Então eu escolhia baseado em setor. Então eu comprava uma empresa, por exemplo, assim, eu escolhia, tinha um melhor indicador no setor de imóveis, setor de construção civil, o melhor setor de produção industrial, o melhor na área elétrica, enfim. E eu ia comprando assim. Mas ainda assim eu sentia assim, poxa, será que não tem ninguém que está fazendo isso melhor que eu? Com certeza, sempre tem alguém melhor do que você, melhor do que eu. E na época, no caso aqui, só tinha a Empíricos. E eu fiz lá o que? Contratei um pacote, lá que eles tinham de relatório, melhores ações da bolsa, que veja bem, é o produto de todo e qualquer influencer. Empíricos é ruim, meu amigo. Eles têm 600 funcionários. Eles têm muita informação. E é isso que às vezes a gente não tem. E aí, observe só. O que é aqui, na verdade, é o seguinte. Eu achava que eles teriam alguma coisa assim. Compra essas 5 empresas. Compra essas 3 empresas. Mas não. Eles sabem que mercado variável você não consegue prever com certeza o que vai acontecer. Lembrando, todos os dados que a gente viu são de coisas que aconteceram no passado. E quando você vai projetar para o futuro, você precisa diversificar. E então, observe só, um relatório pago de quais ações comprar, isso que passaram por um grande escrutínio, um grande processo de análise, o cara tem 17 ações. Isso é a mesma coisa que um fundo de ações. Então, quando o cara te indica 17 ações e todas elas ele fala que você tem que ter, porque elas vão se valorizar no tempo, você vai ter rebalanceamento, cada ação é para alguma coisa específica. Então isso é um fundo. No fim, o que esse cara montou é um fundo de ações. Todo analista, todo cara que vende na influência compra aquelas ações e tal. Depois, quando ele vai criar relacionamento, que ele vai vender um produto, ou ele tem um fundo de ações, ou ele tem um curso, ou ele tem um esquema desse de comunidade, que ele vai te falar quais ações comprar e vender. E qual o problema disso? O problema disso é que, por exemplo, aqui, quando eu fui fazer esse vídeo na Empírica, já fazia mais de, sei lá, eu tive até que trocar senha, eu não lembrava mais minha senha, de tanto tempo que eu fazia que eu não entrava. O analista muda com frequência, nem sabia quem era esse cara, na época era o Bruno. Bruno? O cara hoje está lá na Nord, esqueci. E aí, olha só, esses caras mudam, e toda vez que o analista muda a premissa, muda tudo. Muda o cálculo, e é isso. Então, um cara, se ele está colocando tanta ação assim, é porque ele está criando um fundo. Tipo assim, ele faz com que você crie o seu fundo. Só que às vezes você não tem dinheiro para ficar aportando tantas vezes nessas boas ações, ok? E detalhe, depois que ele muda, também muda essas ações. E tem talvez um parênteses aqui, mas eu não compro ações, né, pensando no ganho dela. Eu penso em dividendos. Eu também tenho um relatório, que eu também já nem faço mais uso. Esse cara aqui, ó, Vacas Leiteiras, que são as melhores empresas de dividendo da bolsa. Vamos ver lá o que ele está falando aqui para comprar hoje em agosto de 2022. 12 empresas, que são vacas, ou seja, mais maduras, e 3 bezerras. E isso de uma infinidade de assinaturas que a Empíricos coloca. Então, olha só, você tem que comprar vários tipos de assinaturas para você ter uma mega carteira com uma mega rentabilidade. E a gente sabe que isso não é verdade. Cada um desses aqui é uma carteira. E aí, observe só, você acaba criando um mega fundo de ações. Concorda? Então, ó, esse aqui é do Felipe Miranda lá, Oportunidade de uma Vida, né? Que ele fala lá as melhores ações e tal, aquela coisa toda, que são também mais quantos?
Nossa, Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 26 empresas. É um fundo de ações. E aí, tem uma matéria aqui bem interessante, que é o seguinte, que a Empíricos demitiu, né? Ou seja, seus investimentos não foram tão bons, né? Tanta dica assim não trouxe coisa tão positiva, né? Tá demitindo gente, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é, são 600 pessoas na equipe e eles fazem parte de vários negócios ligados a investimento. E isso só mostra que para onde que na verdade vai o dinheiro de verdade, o dinheiro daquelas pessoas que antes da Empírico já investiam e que tinham dinheiro. Bem, tem um local que na verdade os ricos mantêm o seu dinheiro, tá? Eu trouxe aqui uma reportagem de fora, porque aqui é muito fraco ainda, mas já tem, que são fundos, stock funds ou hedge funds. E é lá que pessoa que tem dinheiro de verdade mantém seu dinheiro. O rico ele não faz day trade, o rico ele não fica fazendo essas análises, o rico ele não compra análise, o rico deixa alguém administrando o dinheiro dele, deixa gestores, ele contrata gestores, certo? E a maioria desses se faz através de family offices. Family office. Então, o que é um family office? Um family office, ele é na verdade uma instituição que visa trabalhar para você, cuidar de toda a parte de investimentos para você. E é justamente isso que a Fiduc ela quer fazer. Justamente isso que ela traz. A Fiduc ela tem como experiência, né, como motivo principal, entregar toda a estrutura de investimentos e principalmente escolher fundos de ações alinhados ao seu interesse, beleza? E aí as pessoas falam assim, mas fundos, isso é uma grande furada. Olha só, vamos separar aqui o trigo do joio, né? Por quê? Primeiro, existem fundos de banco, ok? Como por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, enfim, Brasil Prev, são uma porcaria, não serve nada mais do que para bater meta de gerente. E existem fundos que são específicos para essa galera que conhece de investimento, que realmente sabe o que faz e que principalmente tem dinheiro. Então, a gente não vai nesses fundos de banco, a gente vai nesses fundos dessa galera, a gente vai aonde o rico investe. E aí, a gente tem aqui um exemplo muito bom, que é, por exemplo, a Atmos, ok? A Atmos é uma gestora que, se já não entrou, estava para entrar no nosso fundo de ações. E observe só, os caras têm quase 1 bi de reais. 1 bi. E eu nunca vi uma propaganda deles na rua. Os caras têm 1 bi de reais lá gerindo. E eles rendem muito acima do Ibovespa, mas muito mesmo. Só que isso é numa janela de tempo, porque eu já te falei, né, investimentos em ações, principalmente fundos, tem o que a gente chama de tese. Então os caras estão fazendo igual a gente faz, selecionando ações, só que os caras estão dando um passo muito maior nessa análise deles. Eles estão vendo qual que é o futuro da empresa e eles estão comprando hoje uma coisa que daqui a 4, 5, 10 anos pode estourar. E é aí que os caras conseguem ter esse diferencial competitivo, ok? E aí, mas olha só, isso é depois que você olha o longo prazo. Porque às vezes no curto prazo, isso não é lá essas coisas, né? Diferente. Por exemplo, o Ibovespa, que são as 80 maiores empresas, tá dando uma surra nos últimos 12 meses. Mas espera para ver, como diz o outro, né? Quando a gente olha, né? 36 meses, já empata. E quando a gente joga para um total de 10 anos, a diferença é absurda. São 95% contra 259%. Beleza? E outra coisa que às vezes eu passo batido é o seguinte. Presta bem atenção. O seu dinheiro, quando você manda o seu dinheiro para o fundo, você não está colocando R$ 1.000 no fundo. Você está comprando cotas desse fundo. Então, quando você coloca, por exemplo, R$ 1.000 nesse fundo, o que ele vai fazer? Ele vai te dar o valor de cota proporcional do dinheiro que você colocou. Então, mais ou menos aqui, você vai ter quase 3 cotas. E aí é o seguinte,
Aí que entra a grande questão também dos dividendos. Se esse fundo ele investe em empresas que pagam dividendos, como por exemplo a Petrobras, que pagou 50% de dividendo, o que vai acontecer? O dividendo ele vai entrar aqui no valor da cota e o valor da sua cota que você tem com você, ele vai aumentar junto. Mas olha só que coisa interessante, um fundo desse, ele vai fazer o seguinte, quando ele recebe dividendo, ele não vai reinvestir naquela empresa, que igual eu falei na Petrobras, pode ser que essa política de dividendo não esteja sendo saudável para ela. Ele vai pegar esse dividendo, vai olhar para o mercado e vai falar assim, poxa, será que tem outra coisa mais interessante e relevante? E ele vai investir. Então por isso que um rico que ele tem, que ele sabe disso, ele investe em fundos, está aqui a prova. Por quê? Existe alguém muito melhor do que ele para analisar o que tem no mercado. E qual que fica a lição? Aqui você só tem um trabalho, aportar. Aportar, aportar, aportar. E isso vai fazendo que no longo prazo essas coisas se tornem cada vez mais representativas, ou seja, você cria um volume grande. E aí eu falo o seguinte, por exemplo, na Fiduc, né, a gente tem ali não só um fundo de ação com um fundo, né? A gente tem mais de um fundo. Por quê? Porque a gente deseja que outras estratégias sejam adicionadas ao nosso portfólio. Por exemplo, eu falei ali do fundo, né, que é o Atmos, né, que ele tá para entrar na nossa carteira, mas nós temos outros fundos que têm outras estratégias, porque nem sempre, né, conforme o fundo ele entra numa estratégia, quer dizer que ele vai conseguir pegar outras, né? Então a gente entende que há outras coisas a serem buscadas. E isso é representado aqui, né? Que numa estratégia também de longo prazo, o resultado vem. E que outros fundos seriam esses? Outros fundos exclusivos. Igual, por exemplo, a gente tem o Esquadra hoje. O Esquadra hoje, ele tem um acúmulo de rentabilidade de 670% em 14 anos. 14 anos, 670%. R$ 1.000 hoje são 770 mil reais. R$ 100.000 são 770 mil. E olha só que coisa interessante. Fundos exclusivos, eles são de gente mais exclusiva. E olha só, a aplicação inicial é R$ 100.000. Então o que a Fiduc faz enquanto um family office é dar oportunidade para você entrar nesses fundos exclusivos. Ah, mas a rentabilidade não tem sido a melhor dos mundos nos últimos meses. Ok, a gente viu aqui ó, que no longo prazo ganha, mas no curto prazo pode ter alguma coisa que fica a desejar. É normal, faz parte do fundo. Lembre-se, o fundo ele está comprando coisas hoje que ninguém quer e que talvez daqui a 10, 15 anos isso vai fazer sentido. Eles têm de fato uma equipe que sabe o que está vendo. Quer ver um outro fundo? O JGP. O fundo JGP, ele está aqui na nossa análise e ele faz parte do nosso fundo de ações. E ele tem JGP Equity Long Only aqui, ó. Esse aqui. Cara, olha que surra que esse fundo da Ibov foi formado. É muita diferença. Mas olha outro detalhe, R$ 200.000 de entrada. Então, quando as pessoas falam mal dos fundos, elas generalizam e principalmente elas colocam no mesmo cesto os fundos que são dos grandes bancos e fundos às vezes de corretora ruim. Não vou nem falar nome, mas existem sim fundos aí que são só mesmo para ganhar dinheiro e existem fundos que têm rentabilidade, têm gestão profissional e ele está aí muito bem e ele é exclusivo. E é o seguinte, a rentabilidade ela é muito bem devolvida proporcionalmente ao valor que se paga de administração. E aí, mais uma vez, né, quando a gente traz mais de um fundo para cá, o que é isso? É porque a gente não sabe o que está fazendo? Não. Nós estamos diversificando gestores, nós estamos diversificando ideias. E esse é o principal trabalho, né, que a Fiduc lá, gestora, faz com o seu dinheiro. E aí, apenas para fechar, né, que é falar o seguinte, que hoje, aqui nós temos já dentro da Fiduc, essa matéria de 2018, certo? Os melhores fundos para o seu objetivo.
e você às vezes fica ali todo empolgado, né, que você quer fazer o melhor investimento, correr atrás daquilo que mais vai te dar retorno. Eu gosto muito de fazer esse cálculo com os meus clientes e provar para eles que é melhor você focar na sua renda, no seu negócio e você ter estruturas como a Fiducia ao seu lado, porque a rentabilidade vai vir. Então vamos lá, por exemplo, uma pessoa que ela aporta mensalmente R$ 1.000 e ela tem uma rentabilidade de 5% ao ano. 5% ao ano. Hoje a Selic está 13%, então vamos pensar baixo, só para você entender. E aí, esse cara, ele fala o seguinte, ó, eu vou aportar R$ 1.000, ok? Só que eu vou, todo ano eu vou aumentar 5% o meu aporte. Então, se esse ano eu guardei R$ 1.000, ano que vem eu vou guardar 1.050, no outro ano eu vou guardar 1.110 e assim vai. Então, ó, de 71 mil pulou para 78 mil reais, ok? Olha só falar que ela vai aportar mais. Ou seja, ela melhorou a sua saúde financeira, né? Ela soube se planejar melhor para algum objetivo específico e ela pulou para 78 mil. Agora, quantos por cento será que essa pessoa teria que ter para pular de 71 para 78? Vamos ver. 6, 7, 8%. Ou seja, a pessoa teria que ganhar 3% a mais, ou seja, ela teria que estudar mais, buscar mais rentabilidade para cada 3% que ela aumenta. Sendo que se ela fizesse o básico, cuidasse da sua saúde financeira, ela já teria isso. Então por isso que a gente fala, com no curto prazo, não necessariamente você precisa ser o melhor. Você precisa apenas cuidar daquilo que você controla, principalmente seu orçamento, seus gastos e o seu aporte. Quanto mais você bater nisso, melhor sua chance de sucesso. Beleza? Então, é isso. Saiba que, igual eu falei, hoje o mundo ele está cheio dessas opções. Invista aqui, compra aquilo, olha os indicadores, sabe fazer aquilo. E os caras, na verdade, eles estão querendo te vender o quê? Um curso, uma mentoria, uma análise, uma carteira. E não há nada de errado nisso. Todo mundo tem que estar ciente que algo está sendo vendido. Mas eu bato na tecla que é muito mais vantajoso você às vezes focar numa coisa, no feijão com arroz, no simples, que rende muito bem, que você tem segurança, que você pode repetir no tempo e que tem alinhamento de interesse com você. E isso é um Family Office. Nós somos um Family Office. Eu faço parte do Family Office e eu quero você em um Family Office. Então foi isso. Se você ficou com qualquer dúvida, me chama, vamos conversar. Um abraço, até mais.